O silêncio que caiu sobre The Kingsley, o restaurante mais exclusivo de Manhattan, era tão espesso que parecia ter peso. As conversas cessaram, os talheres congelaram no ar, e dezenas de olhos se fixaram sobre o pequeno espaço entre as mesas. O garoto de 10 anos, Lucas Montgomery, estava visivelmente tremendo. Suas pernas, presas em aparelhos ortopédicos de metal, vacilaram enquanto ele se estendia em direção a Diana Johnson, a única garçonete negra do restaurante. O piano ao vivo havia acabado de começar uma melodia suave, e o impulso do menino para convidar alguém para dançar veio sem aviso. "Senhor, controle seu filho." A voz afiada do gerente Thornton cortou o silêncio. "Isto é inadequado. Este não é um salão de dança. E nossos funcionários não estão aqui para entreter crianças." Ricardo Montgomery, proprietário da Montgomery Investimentos e um dos homens mais ricos do país, engoliu em seco. Esta era a primeira vez que ele havia levado Lucas para jantar em público desde o acidente que havia parcialmente paralisado suas pernas 2 anos antes. Um erro que ele não repetiria. "Lucas, sente-se." A ordem veio baixa, mas firme. Diana permaneceu imóvel, seu olhar alternando entre o gerente, o bilionário e o garoto cuja mão ainda estava suspensa no ar. Em seus 5 anos trabalhando ali, ela havia aprendido a se tornar invisível, especialmente para clientes como Montgomery. "Sr. Thornton, estou saindo. Meu turno acabou." Sua voz soou palma, enquanto ela removeu seu avental e o colocou sobre a bandeja. Então, para espanto de todos, ela sorriu para Lucas e pegou sua mão. "Eu não posso dançar de avental." Ricardo se levantou abruptamente. "O que você pensa que está fazendo?" Diana manteve seu olhar. "Estou aceitando um convite, senhor." Antes que qualquer um pudesse interferir, Lucas deu um passo hesitante para frente. Seu pé arrastou dolorosamente pelo chão e o metal de seu aparelho ortopédico rangeu. Mas Diana não tentou guiá-lo ou apressá-lo. Ela simplesmente ajustou seu ritmo ao dele. "Ela vai ser demitida amanhã," sussurrou uma mulher na mesa ao lado. Ricardo assistiu, paralisado. Uma memória repentina o atingiu. Isabel, sua falecida esposa, dançando com Lucas na sala de estar. Não se trata de perfeição, se trata de conexão. Enquanto Diana seguia os passos desaitados de Lucas, algo nos olhos do menino mudou. O medo deu lugar à concentração intensa. A vergonha deu lugar ao orgulho tímido. Pela primeira vez desde o acidente, ele não estava sendo guiado, ajudado ou corrigido. Ele estava liderando. "Senhor Montgomery," a voz do gerente interrompeu seus pensamentos. "Posso assegurar-lhe que isso nunca acontecerá novamente. Ela será apropriadamente disciplinada." Ricardo não respondeu. O restaurante inteiro parecia esperar por sua reação. Afinal, um homem de seu poder poderia acabar com qualquer carreira com uma única palavra. Os funcionários pararam o que estavam fazendo, outros clientes observavam com curiosidade mórbida. O sorriso de Lucas, no entanto, era o único som que ecoava em sua mente. Diana conduziu o garoto de volta à mesa após 3 passos de dança. "Obrigada por me convidar para dançar," disse formalmente, como se falasse com um adulto. "Foi uma honra." Quando ela se virou para sair, Ricardo a deteve. "Espere." Sua voz soou diferente, quase irreconhecível para ele mesmo. "Qual é seu nome completo?" "Diana Johnson, senhor." Ricardo assentiu lentamente. "Diana Johnson," repetiu, como se memorizasse. Então, pegou um cartão de dentro do paletó e o estendeu para ela. "Meu escritório, amanhã às 10 da manhã." O restaurante inteiro prendeu a respiração. Diana aceitou o cartão sem mostrar qualquer emoção, mas sua mão tremeu um pouco. "Papai!" chamou Lucas. "Por que você fez isso?" A pergunta pairou no ar como uma acusação. Ricardo olhou para o seu filho e, por um breve momento, viu não apenas a criança que Isabel havia deixado a seus cuidados, mas um ser humano completo, cujos desejos e necessidades ele havia sistematicamente ignorado por 2 anos. Enquanto o jantar prosseguiu em estranho silêncio, ninguém notou o olhar de Diana antes dela partir. Não de medo ou resignação,
mas de uma calma determinação que contrastava com a tempestade fermentando nos olhos de Ricardo Montgomery. O lobby da Montgomery Tower brilhava com suas paredes de vidro e mármore refletindo a luz solar matinal. Diana Johnson se sentiu imediatamente fora de lugar em sua melhor roupa, uma saia azul marinho e blusa branca compradas em promoção. As pessoas que passavam por ela usavam roupas que provavelmente custavam mais que seu aluguel mensal. Diana Johnson, para ver o Sr. Montgomery, disse a recepcionista, que a examinou com um olhar clínico antes de fazer uma ligação. 18º andar. A Sra. Winters a receberá no elevador. Diana respirou fundo, apertando sua bolsa gasta contra o peito. Não era medo que ela sentia. Era uma determinação silenciosa que vinha de ter enfrentado coisa pior, muito pior. A Sra. Winters era uma mulher de uns 40 anos com um olhar afiado e postura impecável. O Sr. Montgomery está em uma ligação de conferência. Por favor, siga-me. Enquanto caminhava pelos corredores espelhados, Diana sentiu os olhares curiosos fixos dos funcionários. Uma mulher negra sendo escoltada pelos escritórios executivos era uma ocorrência rara o suficiente para causar especulação. Ele admitiu, não foi? Winters perguntou de repente quando estavam sozinhas em uma sala de espera. Isso acontece. Clientes poderosos ligam e pessoas como você perdem seus empregos. Pessoas como eu? Você sabe o que quero dizer. Winters ajustou os óculos. Funcionários que não conhecem seu lugar. Diana sorriu, sem diversão. E onde exatamente seria isso? Antes que Winters pudesse responder, seu telefone tocou. Ele a receberá agora. O escritório de Ricardo Montgomery ocupava metade do andar. Através das janelas do chão ao teto, Manhattan parecia um parque de diversões distante. O homem estava de pé, olhando para a cidade como se fosse sua propriedade pessoal. Sr. Montgomery? Diana o cumprimentou formalmente. Ricardo se virou, seu rosto uma máscara de controle estudado. Senhora Johnson, obrigado por vir. Apontou para uma cadeira. Por favor. O silêncio que se seguiu era calculado. Uma tática que Diana reconheceu imediatamente. Era o tipo de silêncio desenvolvido para deixar pessoas nervosas falarem demais, se incriminarem. Você tem formação? Ricardo finalmente perguntou. Desculpe. Educação. Faculdade. Diana manteve o olhar firme. Bacharelado em desenvolvimento infantil pela Universidade de Nova York e mestrado incompleto em educação especial. Algo brilhou no rosto de Ricardo. Surpresa, talvez. E você trabalha como garçonete? Eu trabalho em 3 empregos, na verdade. O restaurante, uma livraria aos fins de semana e como tutora quando consigo pegar alunos. Ricardo se dirigiu à mesa pegando uma pasta. Fiz algumas pesquisas sobre você, Sra. Johnson. Queria entender quem era a pessoa que... Ele hesitou. Dançou com meu filho. Abriu a pasta, revelando fotos impressas de um centro comunitário. Liberdade em Passos. Você fundou isso há 6 anos. Diana se endireitou na cadeira. Eu cofundei com minha irmã Zoé um programa de dança para crianças com deficiências físicas. Ricardo folheou alguns documentos. Que agora está prestes a fechar devido à falta de financiamento. Diana não demonstrou surpresa. É claro que ele descobriria tudo isso em menos de 24 horas. Não vim aqui para pedir dinheiro, Sr. Montgomery. Então, por que veio? Porque você me convidou. Ricardo sorriu sutilmente. Um som sem diversão. Justo. Levantou-se novamente, agitado. Quero que trabalhe para mim. Diana piscou, genuinamente surpresa. Como garçonete em sua casa? O rosto de Ricardo endureceu. Como acompanhante terapêutica para Lucas. O nome de seu filho pareceu difícil de dizer. Diana percebeu como seus olhos momentaneamente desviaram para uma foto sobre a mesa. Uma mulher sorridente segurando um bebê. Tem os melhores especialistas do país, Ricardo continuou. Fisioterapeutas, neurologistas, psicólogos. Mas o que você fez ontem? Fez uma pausa, como se as palavras o traíssem. Foi apenas uma dança, Sr. Montgomery. Foi a primeira vez que o vi sorrir desde o acidente. A admissão era dolorosa. Não quero uma dançarina para meu filho. Quero alguém que possa fazer o que você fez. Seguir, não liderar. Diana estudou o homem à sua frente. Sob a fachada de poder e controle, ela viu o que outros talvez não vissem. Um pai desesperado e perdido. Posso pagar 5 vezes o que você está ganhando agora. Diana se levantou. Não. Ricardo pareceu chocado, como alguém desacostumado a ouvir essa palavra. Está recusando uma oferta que resolveria seus problemas financeiros por orgulho?
Por dignidade, Diana corrigiu. E porque seu filho merece mais do que alguém contratado para fingir que se importa. Caminhou até a porta, então parou. Lucas não precisa de mais especialistas. Ele precisa de espaço para liderar a sua própria vida. Você não conhece meu filho? Não, Diana concordou. Mas conheço pessoas como ele. Pessoas cujas limitações físicas não são nada comparadas às gaiolas invisíveis que construímos ao redor delas. Pegou um cartão da bolsa e o colocou sobre a mesa. Liberdade em Passos. Aulas às terças e quintas-feiras às 16 horas. Se quiser trazer Lucas, a primeira aula é gratuita. Enquanto Diana saía, passou por Winters, que obviamente estava escutando atrás da porta. Você acabou de recusar uma oferta de Ricardo Montgomery. Está louca? Diana sorriu. Talvez, mas prefiro estar louca a ser propriedade. Na quarta seguinte, Diana estava na recepção do centro comunitário quando Zoe, sua irmã e cofundadora do projeto, veio correndo. Há um Bentley parado lá fora e você não vai acreditar quem está dentro. Pela janela, Diana viu o carro luxuoso. Lucas estava no banco traseiro, olhando ansiosamente pela janela. Ricardo estava no assento do motorista, suas mãos ainda no volante como se travasse uma batalha interna. Ele não vai entrar, Zoe previu. Homens como ele não vêm a lugares como este. Diana sorriu, lembrando-se do olhar de Lucas durante aqueles momentos de dança. Não subestime o poder de um filho determinado. Enquanto observavam, a porta do carro se abriu. Lucas saiu lentamente, ajustando seus aparelhos. Então, para surpresa de todos, Ricardo também saiu. O bilionário parecia deslocado em suas calças casuais e suéter. Uma tentativa óbvia de se vestir menos formalmente, mas ainda gritando o privilégio. Eu disse que ele viria, Diana murmurou, mais para si mesma. Zoe encarou-a. O que você fez? Diana não respondeu, mas seus olhos brilhavam com um segredo que nem sua irmã conhecia completamente. Em seu pequeno apartamento no Bronx, escondido sob sua cama, havia um caderno cheio de anotações sobre crianças como Lucas e homens como Ricardo Montgomery. Anos de observação, pesquisa e um plano que havia começado com uma simples aceitação de um convite para dançar. O que Ricardo Montgomery não sabia, o que ele não poderia imaginar em seu mundo de torres de vidro e contas bancárias infinitas, é que Diana Johnson não era apenas uma garçonete que havia concordado em dançar com seu filho. Ela era uma mulher com uma missão. E seu império de isolamento e privilégio estava prestes a enfrentar seu maior desafio. A simples verdade de que, às vezes, algumas das melhores lições da vida não podem ser compradas. Elas devem ser vividas. Liberdade em Passos funcionava em um antigo armazém comunitário. Cartazes feitos à mão decoravam as paredes com frases como seu ritmo, suas regras e tudo movimento conta. Quando Ricardo e Lucas entraram, crianças com vários tipos de dispositivos de mobilidade praticavam movimentos livres ao som de uma batida suave. Sr. Montgomery, Diana se aproximou vestindo roupas simples com o logo do programa. Bem-vindos. Lucas observou as crianças com admiração. Uma menina em cadeira de rodas girava em círculos precisos, enquanto um garoto com prótese na perna criava uma sequência de passos. Parece caótico, Ricardo comentou, visivelmente desconfortável. A estrutura, Diana respondeu, apenas não é a que você reconhece. Voltou-se para Lucas. Gostaria de participar? O menino assentiu com entusiasmo, mas olhou para o pai, hesitante. Vá em frente, Ricardo disse tensamente. Estarei bem aqui. Enquanto Diana guiava Lucas até o grupo, Zoe se aproximou de Ricardo e ofereceu uma cadeira. O primeiro dia é sempre o mais difícil, Diana comentou. Para os pais, não para as crianças. Isso não é terapia, Ricardo argumentou. Contratei os melhores especialistas em reabilitação. E como isso tem funcionado para Lucas? Zoe perguntou suavemente. A porta do estúdio se abriu. Uma mulher mais velha entrou, apoiando-se em uma bengala ornamentada. Tinha cabelos grisalhos em tranças elegantes e uma presença imponente. Doutora Elaine Mercer, Zoe sussurrou. Neurocientista especializada em plasticidade cerebral, aposentada de Harvard. A mulher cumprimentou várias crianças antes de notar Ricardo. Sr. Montgomery, você rejeitou minha proposta de pesquisa 3 vezes nos últimos 2 anos. Doutora Mercer,
Não esperava vê-lo aqui. Supervisiono o programa de pesquisa. Estamos estudando como abordagens não diretivas de movimento afetam a reconfiguração neural em crianças com desafios motores. Pesquisa? Ricardo franziu a testa. Pensei que fosse apenas uma aula de dança comunitária. Diana retornou, deixando Lucas explorando movimentos com outra criança. Liberdade em Passos é um programa piloto de reabilitação motora baseado na teoria da autonomia de movimento. Integramos dança adaptativa com princípios neurocientíficos. Por que trabalha como garçonete se lidera um programa de pesquisa? Porque não temos financiamento adequado ainda, e porque pessoas como você nos rejeitaram 3 vezes. A ficha caiu. Você era assistente da Dra. Mercer nas propostas? Dra. Mercer corrigiu. Diana tem mestrado incompleto, porque teve que deixar a faculdade para cuidar da irmã, mas seu trabalho teórico é inovador. Você sabia quem eu era no restaurante? Desde o momento em que entrou, Diana confirmou. E quando Lucas se levantou para dançar, reconheci a oportunidade de mostrar, não contar. Fui encenado? A dança? Absolutamente não. Lucas escolheu se levantar, eu escolhi seguir. Um grupo de repórteres entrou no estúdio. Ricardo imediatamente ficou tenso. O que é isso? Parte 2 do plano. Diana sorriu ligeiramente. Zoe mostrou a Ricardo um artigo recém-publicado. Metodologia revolucionária de reabilitação motora mostra resultados promissores. Publicamos nossos primeiros resultados hoje e convidamos a imprensa. Você usou meu filho para uma manobra de relações públicas? A voz de Ricardo era gelo puro. Diana o conduziu a uma sala lateral, onde fotos de dezenas de crianças adornavam as paredes, cada uma com estatísticas de progresso manuscritas. Na parede do fundo havia um quadro vazio. O que é isso? Nosso futuro, o centro completo de reabilitação que poderíamos construir se tivéssemos recursos. 500 crianças por ano em vez de 50. Você orquestrou tudo isso? Ricardo murmurou. A dança, o encontro, trazer-me aqui no dia da imprensa. Vi uma oportunidade e a aproveitei. Há 4 meses, quando você cancelou nossa reunião sem ler a proposta, prometi a mim mesma que encontraria um caminho. Diana! Zoe interrompeu. É o Lucas! Correram de volta. Lucas estava no centro da sala, cercado por outras crianças. Alguém havia desligado a música e todos observavam em silêncio. O menino havia removido um de seus aparelhos ortopédicos e estava tentando se equilibrar com apenas um apoio. Lucas! Ricardo começou a avançar, mas Diana o conteve. Espere, sussurrou. Observe. Lucas respirou fundo, focalizou. Então, para espanto de todos, especialmente de seu pai, deu um passo completo sem apoio total. Era pequeno, trêmulo, mas inteiramente seu. As crianças aplaudiram, os flashes das câmeras dispararam. O rosto de Ricardo, geralmente composto e ilegível, agora estava exposto, com lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. É por isso que criamos Liberdade em Passos, Diana disse suave. Não se trata de passos perfeitos, trata-se de primeiros passos por conta própria. Ricardo observou seu filho não como um problema a ser gerenciado, mas como uma pessoa completa descobrindo sua própria força. Isso poderia ter sido feito sem me manipular? Poderia ter sido se você tivesse atendido nossos telefonemas ou lido nossas propostas 3 vezes. Os repórteres notaram Ricardo. Um murmurejo cresceu, enquanto Lucas, alheio à atenção, continuava praticando seu novo passo. Com uma expressão de pura concentração, Ricardo Montgomery estava encurralado. Podia se retirar com raiva, confirmando à imprensa sua reputação como frio e calculista, ou abraçar o momento que seu filho havia criado. Entre o poder que sempre exerceu e a liberdade que seu filho necessitava, Ricardo se encontrou em território desconhecido, onde nem seu dinheiro, nem sua influência definiam o próximo passo. O homem que controlava todo o aspecto de sua vida agora enfrentava uma escolha que nenhuma quantia de fortuna poderia comprar. Sua mirada alternava entre seu filho sorridente e os repórteres esperando sua reação. A humildade não era uma virtude em seu vocabulário.
Mas ao ver a transformação no rosto de Lucas, algo dentro dele começou a quebrar. A orquestra de poder e privilégio a que estava acostumado agora tocava uma melodia diferente, e ele tinha que decidir: continuaria conduzindo ou aprenderia a seguir. Ricardo Montgomery enfrentou os repórteres esperando sua reação. Seu filho havia acabado de dar um passo por conta própria diante das câmeras, e Diana Johnson o havia habilmente conduzido a esse momento impossível. Sr. Montgomery, um repórter se aproximou. Poderia comentar sobre sua presença no Liberdade em Passos hoje? É verdade que sua fundação rejeitou o financiamento para este programa 3 vezes? Ricardo olhou para Lucas, que ainda estava praticando seu novo passo, alheio à atenção política. Então, para surpresa de todos, especialmente de Diana, sorriu. Sabe qual é a coisa mais difícil para alguém em minha posição? Ricardo se dirigiu ao repórter, mas falou alto o suficiente para todos ouvirem. Admitir quando estamos errados. Um silêncio atônito preencheu a sala. A Fundação Montgomery tem o prazer de anunciar um compromisso para financiar completamente Liberdade em Passos pelos próximos 5 anos e para construir um centro permanente de reabilitação baseado na metodologia desenvolvida pela Dra. Mercer e Sra. Johnson. Os flashes das câmeras explodiram. Zoe soltou um grito de surpresa. Com uma condição, acrescentou, observando Diana se tensionar: que a Sra. Johnson mantenha completa autonomia sobre o programa e sua metodologia. Nenhuma interferência corporativa. 3 meses depois, tratores estavam limpando o terreno para o novo centro de reabilitação Liberdade em Passos. O projeto não era o mais luxuoso que a Fundação Montgomery já havia financiado, mas era o mais inovador, com cada espaço projetado com participação direta das crianças e suas famílias. Diana supervisionava a construção frequentemente, mas nunca sozinha. Lucas aparecia regularmente, às vezes trazendo outras crianças com ele. E para a contínua surpresa da equipe, Ricardo Montgomery também aparecia, silenciosamente observando o progresso. Nunca pensei que você realmente apareceria nas reuniões do conselho, Diana comentou uma tarde enquanto revisavam os planos. Nunca pensei que teria que estudar neuroplasticidade aos 50. Ricardo respondeu, esfregando os olhos cansados. À sua frente havia um artigo científico marcado com notas amarelas. Mas aqui estamos. Diana olhou para o homem curiosamente. Isso é parte de sua penitência pública ou você realmente se importa? Lucas pediu para ter seu segundo apoio removido na semana passada. Eu sei, ele me contou. Seu antigo fisioterapeuta disse que seria impossível por pelo menos 2 anos. Mas você a demitiu, lembra? Porque você me disse que ela estava errada. E estava. Diana apontou para uma foto de Lucas, equilibrando-se com apenas uma muleta. Ele está progredindo mais rápido que qualquer previsão médica tradicional. Por que nunca aceitou meu pedido de desculpas? Ricardo perguntou de repente. Porque você nunca se desculpou. Você redirecionou recursos, mudou políticas, financiou o nosso programa. Isso não é um pedido de desculpas, é compensação. Ricardo assentiu, lentamente. Justo, novamente. Na cerimônia de abertura, 6 meses depois, o contraste com aquela noite no restaurante não poderia ser maior. O enorme espaço adaptativo estava cheio de crianças com vários tipos de dispositivos de mobilidade, todas se movendo livremente no centro do salão principal. Lucas, agora usando apenas um apoio leve na perna esquerda, liderava uma pequena rotina coreografada com 3 outras crianças. Seus movimentos ainda eram limitados, mas fluíam com uma confiança que nenhum médico havia previsto. Ricardo observava de longe, sem interferir. Ele não precisa mais que você o segure? Disse Diana, se aproximando silenciosamente. Não, acompanhou Ricardo. Mas ainda precisa que eu esteja por perto. Diferença crucial. Ricardo se virou para encará-la. Obrigado, disse simplesmente. Pelo que, exatamente? Por me ensinar a seguir. Um repórter se aproximou. Senhor Montgomery, como se sente ao ver o progresso de seu filho? Ricardo olhou para Lucas, que agora estava ajudando uma garotinha mais jovem a encontrar seu equilíbrio. Orgulhoso não do que ele está superando, mas do que está criando para outros.
E qual foi a maior lição que aprendeu nesta jornada? Ricardo Montgomery, o homem que uma vez fora conhecido apenas por seu império financeiro, olhou diretamente para a câmera. Que verdadeiros líderes não são aqueles que guiam outros pelo caminho que acreditam ser certo, mas aqueles que têm a coragem de seguir quando alguém lhes mostra um caminho melhor. Um ano depois, o programa Liberdade em Passos se expandiu para 3 novas cidades. Diana recebeu o prêmio de inovação em reabilitação pediátrica e sua metodologia começou a ser implementada em hospitais por todo o país. Lucas, agora usando apenas uma bengala leve em dias difíceis, se matriculou em uma escola regular e se tornou um jovem porta-voz do programa, inspirando outras crianças a encontrarem seu próprio ritmo. E Ricardo aprendeu a lição mais difícil e valiosa de todas: que o verdadeiro poder não está em controlar cada movimento, mas em saber quando é hora de dar um passo para trás e deixar que outros liderem o caminho. Em um mundo onde pessoas poderosas raramente mudam suas perspectivas e aqueles sem poder frequentemente permanecem nas sombras, a história de Ricardo, Diana e Lucas nos lembra que a verdadeira transformação ocorre quando cruzamos as fronteiras invisíveis que nos separam. Quando um bilionário aprende com uma garçonete, quando um pai segue os passos do seu filho. Se esta história sobre como um simples gesto de dignidade mudou vidas para sempre tocou seu coração, saiba que acreditamos que as revoluções mais profundas não começam com grandes manifestos ou fortunas de bilhões de dólares. Elas começam quando alguém tem a coragem de dar um primeiro passo autêntico e alguém mais tem a sabedoria de seguir. Se você foi inspirado por esta história de transformação e humanidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias que mostram como os pequenos gestos podem mudar vidas para sempre. Deixe um like se esta história tocou seu coração e compartilhe nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Sua interação nos ajuda a levar estas mensagens de esperança para ainda mais pessoas.